Nas sociedades primitivas, o sacrifício de crianças era praticado sobretudo pelos ricos. Quando novos empreendimentos se iniciavam, crianças deviam ser sacrificadas. Sempre que uma nova construção ou ponte era construída, uma criança seria queimada dentro dela como sacrifício de fundação. Os corpos das crianças eram particularmente úteis na cura de doenças. Qualquer que fosse a doença física, uma criança poderia ser usada para absorver o veneno responsável pela mesma. Se alguém quisesse curar-se de lepra, devia matar uma criança e lavar-se no seu sangue. Quando se desejava saber se uma casa cujos habitantes haviam morrido de peste ainda estava infectada, alugava-se algumas crianças para nela habitarem por várias semanas para ver se morriam ou não. Quando alguém estava impotente ou com doenças venéreas, recebia como prescrição médica manter relações sexuais com uma criança. Olhem estas fotos, examinem atentamente uma por uma e respondam. O que há de comum entre essas crianças e esses adolescentes? Todas as crianças tinham algo em comum, a violência, não importando a condição social dela. Foi bem esclarecido ali, dentro da condição social. Em que nós trabalhamos geralmente com crianças de baixa renda. E na realidade não são só eles que estão submetidos a esse tipo de violência, que a violência está presente em todos os níveis sociais. Mas como a gente está tratando sobre violência, né, em crianças e adolescentes, eu acredito que o que há em comum entre essas crianças é a violência. As pais, elas sofreram, né? Eu acredito que sim. Que a violência ela não é característica de um determinado grupo. A gente viu ali a diversidade, né? Não tem a questão da idade, pode ser menor, maior, né? Desde que criança e adolescente ele sofre a violência, a questão da cor não importa, a gente viu a grande diversidade, a questão da condição social também, apesar da gente notar que quanto mais pobre a violência é mais gritante, né? A questão das classes sociais mais com poder maior, ela consegue, não que a violência não exista, mas ela aparece menos. O que eu percebo que teve de comum entre as crianças, não sei se foi mesmo assim, observação de vocês, é com relação, assim, as crianças assim, parecem, são saudáveis, né? São meninos assim que com diploma na mão, são meninos que bem vestidos, né? E a gente percebe o seguinte, nem por isso as crianças foram salvas, né, pela família. Elas foram massacradas, foram mortas por violência, né? E essa questão é muito bem observada aqui também na Tilha, tá? Muito bem, principalmente assim, nós que lidamos na parte de torcer, que trabalhamos com CMI, sabe, essas coisas, né, que trabalhamos nas instituições, percebemos essa violência. Eu acredito que a maioria dessas mortes com crianças e adolescentes seja em função de desajustes familiares, comunicação entre os pais e os filhos. O que um fala não é o que o outro ouve e vice-versa. Além de serem meninos e meninas com menos de 18 anos,
Todos eles morreram na cidade de São Paulo no ano de 1992. Não foram, porém, mortes naturais. Eles integram estas trágicas estatísticas, a das mortes violentas de crianças e adolescentes. Mortes por causas violentas são assim denominadas porque ocorrem principalmente em pessoas jovens. Não têm origem em doença na maioria dos casos. Distribuem-se de forma desigual no conjunto da população. Acarretam perda do potencial de estudo e trabalho. Anos potenciais de vida perdidos. Significam perda do direito à vida. São repentinas por vezes, mas quase sempre previsíveis e evitáveis. O que vale a pena lembrar ainda é que a morte desses jovens ocorreu no ano de 1992, quando o Brasil já tinha uma das legislações mais avançadas de proteção à infância e já tinha assinado a Convenção dos Direitos da Criança. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Convenção sobre os Direitos da Criança. Iniciativa de sua elaboração partiu da República Popular da Polônia no ano de 1978. Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de 11 de 89 e assinada pelo Brasil em 26 de janeiro de 1990. Artigo 19, parágrafo 1º. Os Estados partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. Um outro aspecto fundamental é que todas estas mortes ocorreram em família e foram denunciadas à polícia para verificação das circunstâncias que cercaram tais óbitos. Estas mortes foram pesquisadas pela doutora Maria Amélia Azevedo e por mim, com o apoio financeiro do CNPq, durante 7 anos de investigação. Para que nós pudéssemos efetivar esse tipo de pesquisa, nós inicialmente fizemos uma consulta a todos os boletins de ocorrência policial da cidade de São Paulo, no número de 434.546 boletins. Deste total, nós conseguimos extrair 953 casos de crianças e adolescentes falecidos em circunstâncias misteriosas, mas dentro de suas próprias casas. E buscamos acompanhar a trajetória de distribuição dos processos criminais relativos a estes casos. Identificamos 52 processos e destes processos nós procuramos, com autorização das famílias, fazer uma entrevista dentro dessas casas. Fizemos 23 entrevistas na primeira etapa e na segunda etapa nós fizemos 6 entrevistas. Todos os resultados da nossa investigação, eles estão consubstanciados num livro intitulado Infância e Violência Fatal em Família, da editora Iglu, publicado no ano de 1998 na cidade de São Paulo. Este livro, ele faz parte de um projeto multimídia, que é integrado tanto pelo livro quanto por um CD-ROM, que se chama Requiem para as Pequenas Vítimas Pequenas, e pelo vídeo documentário educativo Crônicas de Morte Anunciada.
Considerando que as crianças e os adolescentes deveriam ser protegidos e considerando que a morte ocorreu em família, a pergunta que fica é: por que essas mortes ocorreram tão cedo? Eu acredito que essas mortes tenham ocorrido principalmente pelo fato deles serem indefesos, não conhecerem seus direitos, não terem como lutar por eles. Eu acredito que tenha sido o principal fator. Eu acho assim, que está por trás, principalmente, é a omissão, né, das pessoas, tanto da família como da sociedade, dos parentes, em denunciar, né, o que ocorre assim, dentro de quatro paredes. A gente vê assim, que é muito difícil as pessoas denunciarem. Às vezes está presenciando a violência contra uma criança ou contra um adolescente e não denuncia, não quer se meter no problema, não quer se complicar. Infelizmente, o que acontece todo dia pode estar acontecendo realmente nesse momento, daqui mais 2 horas também, né? O que eu acho e coloco também nessa situação, que infelizmente existe essas mulheres que às vezes se falam negligente, mãe negligente, infelizmente sofrem grande violência dentro de casa também. Muitas vezes não reclamam, não vão procurar auxílio porque apanham, porque os maridos são alcoolizados e todo esse problema. Muitas vezes isso acontece e quando a mulher cai na realidade é tarde demais. E toda essa responsabilidade é passada para ela. Só que a gente tem que ver que não é sempre assim. Que a mulher ainda sofre muita violência e isso é passado para os filhos. Então cabe a gente também ver esse lado. A causa da morte dessas crianças tão novas, né, é justamente porque elas são... porque nós, os profissionais, todos os profissionais envolvidos, não precisa ser assistente social nem psicólogo, mas qualquer pessoa que trabalha com criança sabe que se nós não dermos ouvido para a criança, nós não confiarmos na palavra da criança, vai acabar acontecendo isso, que nós podemos e devemos intervir dentro da família. Por quê? Não é porque acontece um assassinato, uma violência terrível dessa, dentro da família, nós não podemos intervir. Claro que podemos. E devemos, é o nosso papel. A banalização, sabe, da vida, né, está muito presente hoje. E a mídia trabalha muito mais a violência do que a carícia, o afeto. E se as nossas crianças estão vendo isso desde muito cedo, que sociedade teremos? Será que vai continuar enxergando as outras crianças que virão? Eu acho que é um questionamento para a gente fazer, porque muita violência que está ocorrendo hoje é retrato da nossa omissão. Existem 2 grandes grupos de explicações. Vamos chamar o primeiro deles de explicações que não explicam. São as dadas por profissionais da área do direito, profissionais da área de saúde e pelas próprias famílias. Ao revisitarmos os protocolos técnicos de todos os casos arquivados de nossa pesquisa, procuramos identificar de que forma polícia e judiciário explicaram a morte dessas vítimas. Expressões como infelitas fact, morte natural, incidentas fact, morte acidental, triste e trágico acidente, caso fortuito, foram algumas das expressões utilizadas pela promotoria para indicar que a morte da criança ou do adolescente seria um mero acidente mortal e, portanto, um fato não previsível. A ser verdade essa tese, defendida com sucesso pelos promotores de justiça, porque acatada plenamente pelos juízes na maioria dos casos, 83% dos processos por nós investigados, teríamos um elenco de acidentes possíveis, mas não previsíveis, categorizáveis em fortuitos, portanto configurando situações de perigo, impossíveis de serem antecipadas, previstas, seja quanto à sua ocorrência, seja quanto às suas consequências mortíferas para a criança ou adolescente. Fatalidades que, presume-se, ocorreriam aos azares da má sorte de alguns, atribuíveis em alguns casos ao comportamento imprudente e não cauteloso da criança, comportamento esse tomado como natural da infância e critério para culpabilizar a vítima, com vantagem, aliás, já que silenciada pela morte.
A impressão que fica é a de que os óbitos infanto-juvenis analisados por nós e ocorridos em família foram considerados mortes menores, tautologicamente explicáveis por si mesmas, uma vez que ocorreram na infância e adolescência períodos de transição por excelência, resultando na perda de seres que ainda não eram gente grande, a não demandar, portanto, um esforço muito grande de investigação. Os profissionais da área da saúde categorizaram estes eventos como acidentes. Por outro lado, é importante pontuar que a história dos acidentes domésticos na infância tem a ver com a história da pediatria no Brasil. Ela representa uma lenta evolução até a consciência relativamente recente de que os acidentes não são tão fatais e acidentais assim, e que podem e devem ser evitados. Ultimamente, a palavra acidente tem sido cada vez menos usada. Os chamados acidentes domésticos, entre aspas, embora sejam ocorrências de perigo que podem suceder em casa, não têm nada de imprevisíveis, fortuitos, aleatórios. São até previsíveis demais. Portanto, o acidental do acidente não se baseia na sua ocorrência, mas em suas consequências. Esta nova visão do problema dos acidentes na infância ou na adolescência levou à possibilidade de mudança de nome de programas de prevenção, como é o caso daquele viabilizado pela Organização Mundial de Saúde, hoje intitulado Programa de Prevenção de Danos. Ao nível deste programa, existem dois espectros diferentes de problemas: danos ou lesões não intencionais, antigamente denominados de acidentes, danos ou lesões intencionais, homicídios. O que está por trás dessa nova nomenclatura é a possibilidade clara de prevenção dos danos não intencionais através de amplos programas de conscientização dos pais, das próprias crianças ou adolescentes, da sociedade de modo geral. Há um razoável número de estudos científicos mostrando que existe correlação entre o tipo de lesão não intencional e o estágio de desenvolvimento da criança e do adolescente. A maior incidência desse tipo de lesão entre vítimas de sexo masculino e pertencentes a classes sociais mais desfavorecidas. Maior vulnerabilidade a este tipo de dano no ambiente doméstico. Maior gravidade do ponto de vista de consequências fatais dessas lesões durante o primeiro ano de vida de uma criança, figurando entre as 6 principais causas de morte para esta mesma faixa etária. O fato de que muitas vezes este tipo de lesões podem ser indicativos de problemas de relacionamento entre os pais, entre pais e filhos ou devidos a problemas de ordem emocional da própria vítima. O que se pode inferir de tudo isto é que, em termos de sociedade brasileira, muito pouco se tem discutido a respeito da possibilidade de prevenção destes danos à infância e adolescência, seja por não se acreditar que isto seja realmente possível ou que vale a pena prevenir, ou ainda por não se saber como fazê-lo. Ao analisarmos os casos de nossa pesquisa, constatamos que a explicação construída para as mortes é, de certa forma, uma expropriação da responsabilidade familiar. A responsabilidade corre por conta da operação, seja de forças sobrenaturais, místicas ou não, seja de forças naturais imprevisíveis, forças ligadas à dimensão fatalidade e ou à dimensão acidentalidade, ambas implicando na incontrolabilidade da morte pelos humanos e, portanto, na imprevisibilidade dos casos ao nível familiar. Frases ditas pelas famílias, como "era o destino dele, Deus tinha que levar", demonstram claramente isto. Em alguns raros casos, a responsabilidade estaria na família, mas num membro irresponsável por definição, fora de si. O segundo bloco de explicações é o das explicações científicas. As explicações científicas são aquelas que permitem compreender algo aparentemente paradoxal. Ou seja, como é que se produzem e se reproduzem em família as mortes de crianças e adolescentes, mortes essas que decorrem de ações ou omissões perpetradas exatamente por aqueles que se esperaria que pudessem protegê-los. As explicações científicas, elas se tornaram possíveis na medida em que os estudiosos do assunto passaram a interpretar essas mortes
como ocorrências de violência fatal em família, entendida a violência fatal doméstica como o abuso do poder parental e como o resultado de uma cadeia interativa de muitas modalidades de violência doméstica. Violência física, violência sexual, violência psicológica e até mesmo negligência. Existem vantagens significativas quando se reinterpreta a morte de crianças e adolescentes em família como casos de violência fatal. A primeira grande vantagem é a de que já é possível saber quando suspeitar, quando desconfiar que a morte pode ser um desfecho possível. A segunda grande vantagem é a de não sermos mais obrigados, diante da possibilidade mais ou menos concreta de morte, de termos que adotar uma das seguintes atitudes. Ou a atitude de defesa e até mesmo da justificação dessas mortes como necessárias, tal como já ocorreu um dia na história da humanidade e como, infelizmente, ainda ocorre hoje em lugares como a Índia, ou então a atitude de aceitação enquanto casos fortuitos, fatalidades que não se consegue controlar ou impedir, ou ainda uma atitude de tolerância enquanto acidentes do tipo imprevisível. A introdução da violência fatal como uma forma de reinterpretar esses casos permite-nos adotar duas atitudes que são absolutamente corretas. Uma atitude de repúdio e uma atitude de prevenção. Repúdio porque essas ocorrências não mais devem ser vistas como ocorrências impossíveis de prever. A morte de crianças e adolescentes em família é quase sempre absolutamente previsível. E, em segundo lugar, uma atitude de prevenção, porque será possível, quase sempre, considerá-las como crônicas de morte anunciada. Bastará que se saiba ler os sinais de perigo inseridos no cotidiano da vida familiar e que, ao fazê-lo, se consiga chegar antes que crianças e adolescentes se tornem uma notícia de jornal, um boletim de ocorrência, um processo criminal, um dossiê médico, um caso psiquiátrico ou, pior que tudo, um corpo no necrotério. A principal diferença entre os dois grupos de explicações é que quando falamos em violência fatal em família, estamos tratando de um fenômeno cujas causas podem ser conhecidas e controladas. Portanto, de mortes previsíveis e, consequentemente, evitáveis. E agora você que está com um ar surpreso, vai ser convidado a prestar muita atenção no relato a seguir, para decidir se realmente até que ponto ele não foi uma autêntica crônica de morte anunciada. Numa casa na cidade de São Paulo, em 1992, residia um rapaz desempregado, sua companheira, mais os dois filhos dela, um menino de 5 anos e Nina, de 1 ano e 3 meses. A relação dos dois durou pouco mais de um mês. A mãe das crianças trabalhava como faxineira em um hospital durante o período noturno. Costumava deixar as crianças aos cuidados deste seu companheiro. Certa noite, este rapaz obrigou Nina a tomar conhaque, tendo esta vomitado. Após deixar marcas de mordidas e de chupadas em todo o corpo da criança,
agrediu-a na cabeça com um objeto contundente, provocando sua morte. O irmãozinho dela a tudo assistiu. Quando a mãe de Nina voltou do trabalho, seu companheiro não a deixou entrar em casa e, com as malas prontas, pediu a ela que o acompanhasse até o ponto de ônibus, fugindo para local ignorado. Preveniu-a do ocorrido com a criança, advertindo-a para não contar o fato a ninguém. Senão, viria a acertar contas com ela mais tarde. Na gestação dela foi tudo bem, não teve problema nenhum e foi bem esperada. O parto foi normal, nasceu com 3,5 kg. A maioria em casa era tudo homem e como ela era a caçula menina, todo mundo gostava dela. Nunca teve problema algum de saúde. A única coisa foi pneumonia, começo de pneumonia, mas sarou. Ela era uma criança muito esperta e carinhosa. Ela começou a andar cedo, sentou cedo, não tinha nem 6 meses, ela engatinhava. Ela não falava tudo ainda, ela não falava direito, mas era como uma criança que já era vaidosa. Gostava de se arrumar, de ficar no espelho. Gostava que se falasse que estava bonita, que ficassem elogiando. Ela era muito bonita também. Era moleca. Tudo que desse para ela, ela brincava. Ela não assistia muita televisão porque ela era uma criança impaciente. Ela era muito carinhosa, sempre alegre. Não era de me dar trabalho, de ficar chorando, esperneando que queria uma coisa. Gostava de cachorro, gostava de bicho. Gato, cachorro, não era uma criança chorona querendo alguma coisa. Ela mamava, comia, não dava trabalho. Os fatos relatados aqui, o agressor volta a atuar. Por quê? Porque foi pouco o que se passou com ele. Não é possível, tem causas como o que a Ana colocou, do EAPI, Exone está aí, pronto para fazer outro, já deve estar fazendo, porque está com os outros 2 filhos, e aí, existe um óbito nessa história. Então é isso, eu acho que a gente tem que centrar força nessa situação de criar essas alternativas para modificar e não sermos mais outro grupo, né, sabendo dessa impunidade, não mudando tudo isso, porque as coisas voltam a acontecer. Acredito que a gente tem que firmar nesse propósito, nesses objetivos. O que dá para entender aí, que ficou bem nítido, que realmente todos os vestígios estavam, que a criança estava sendo violentada. Só que ela não quis admitir. Por outro lado, acho que ela teria os prazeres pessoais, como colocou o Paulo, e ela quis ir abafando isso, vendo e escondendo ao mesmo tempo, não queria admitir. Foi quando chegou a fatalidade. Aí, nesse depoimento dela, ela não quis, na realidade, dizer o que ela estava prevendo. Mas, na verdade, ela previa isso. A criança anunciou de todas as formas que essa morte estava para acontecer. Se vocês prestarem atenção na fita de vídeo, ele já falou aí que a criança tinha marcas no corpo. Então, a cada momento aparecia alguma coisa diferente nessa criança. E a mãe não percebeu ou não quis perceber que ela estava sendo violentada. Então, para mim, a morte anunciada foi um anúncio que essa criança fez a todo momento, de todas as formas, para essa mãe. Acho que nesse caso específico, houve uma negligência muito grande da mãe, nesse caso. Mas também não podemos relegar que o Estado é um pouco coautor nisso, pela falta de apoio, né, a uma mãe que necessita deixar seus filhos com uma pessoa que nunca não conhece assim profundamente. Então eu acho que tem que haver maior apoio do Estado, mas a mãe, nesse caso específico, ela foi muito negligente, talvez pela falta de informação ou talvez pela falta de opção. Essa opção eu acho que o Estado podia oferecer um pouco mais. E a gente percebe realmente que o caso da Nina é um caso extremamente comum em nossa sociedade, né? Das poucas pessoas que falaram, aconteceu alguma coisa na família delas, com as filhos deles, que
retrata que existe alguma coisa que está errada na nossa estrutura familiar, né? E eu acho que esse é o ponto fundamental da discussão, que deve ser levada em consideração. É a família e a educação. De nada adianta nós termos uma família constituída da forma como existia antigamente, onde existia só uma palavra de ordem, que obedeçam o mais velho e o resto era resto. Por isso acontece essa desvalorização de quem é menor, de quem é criança no caso, ou de quem é mulher, que era considerado um ser inferior, né? Nós precisamos mudar a nossa educação, nós precisamos criar na nossa sociedade em geral uma melhor educação e uma reavaliação nesse sistema familiar que nós vivemos até hoje, onde a mulher, especialmente a mulher que de pequena renda, de menor renda, né, realmente se une às vezes até por uma questão de sobrevivência a uma pessoa que tem vícios, que não tem o menor sentimento de humanidade, né? Então muitas vezes coloca seus filhos à mercê de marginais como esse que nós vimos aí nesse filme. Em realidade, esse é um relato dramático de morte anunciada. Todos os sinais de perigo que os estudiosos já descobriram estavam presentes. Bastava que alguém os percebesse e tomasse uma decisão protetiva da Nina. Confira conosco. A violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes é um fenômeno que pode acontecer em qualquer família, porque ele não respeita classe social, etnia ou religião. A violência sexual não está estampada na cara do agressor. Aparentemente, ele pode ser um cidadão acima de qualquer suspeita. A direção preponderante é agressor do sexo masculino, adulto versus vítima, sexo feminino, criança. E ele sempre agradando a gente. Se eu fosse uma outra pessoa, já vivida, experiente, eu poderia até ter achado que ele estava pensando fazer alguma coisa com ela. Mas na minha cabeça não passou nada disso. Grande parte dos casos ocorre na própria casa, geralmente na ausência da mãe. Ela ficava em casa com o irmão enquanto eu ia trabalhar. No horário que eu saía para trabalhar, não era um horário que eles pudessem ficar muito tempo acordados, dando trabalho para ele, porque ele ficava em casa com os dois à noite. Eu saía às 10 para as 10 e entrava às 10 horas. Eu entrava às 10 da noite. E como o hospital onde eu trabalhava era perto de casa, eu saía 10 para as 10 para trabalhar, já que era perto. Eu já dava banho, já dava jantar para as crianças e ia trabalhar. E depois de poucos minutos eles iam dormir, não iam ficar acordados até tarde. A violência sexual doméstica repete-se ao longo do tempo, quase nunca um episódio isolado, e geralmente começa cedo e acaba tarde, podendo culminar com a morte da vítima. Uma vítima começa a sê-lo muito antes que a violência sexual comece de fato. O agressor sexual planeja suas ações.
Foi muito pensado. Uma pessoa fazer uma maldade daquela num momento sem pensar, não esperar eu chegar do serviço, fazer o que fez com ela e ficar lá, passar a noite toda na casa com a menina morta, ele deve ter planejado tudo o que ele ia fazer. Certos agressores sexuais, especialmente pedófilos, que preferem sexo com crianças, costumam procurar mulheres com filhos para se relacionarem, interessados que estão nas crianças e não na mãe. Costumam escolher mães que vivem sós, pois estas receberão melhor as atenções para com os filhos. O álcool e as drogas costumam estar presentes, às vezes em até 50% dos casos. No entanto, eles são meros facilitadores da liberação de um desejo sexual pré-existente no agressor. Ele era bom pra gente. Ele nunca foi assim enquanto eu estava com ele. Ele agradava os dois, o menino e ela. Ia trabalhar e trazia doce para eles. É preciso desconfiar quando vários destes sinais manifestam-se. Pai que pode ser padrasto ou companheiro, que demonstra mais interesse nas filhas ou filhos do que na própria mãe, ou que veja alguma sedução nos seus filhos, seja de um ou de outro sexo, mesmo quando bebês. Falava que ela era muito bonita, e eu me lembro que nesses dias ele ficou 3 dias sem trabalhar, ficou em casa. Eu me lembro de que no último dia em que eu fui trabalhar, que aconteceu isso, era calor na terça-feira e ela estava só de calcinha. E ele falou meio brincando, bateu na poupança dela e falou: "Ah, ela fica tão bonita de calcinha, ela fica tão bonita sem calcinha, de calcinha." Ela estava só de calcinha, estava calor. Depois, ela fica muito bonitinha assim, só de calcinha. Mas eu nem assim para pensar alguma malícia. Pensar, é homem, está pensando alguma coisa. Não passou nada na minha cabeça. Pai que pode ser padrasto ou companheiro, que está sempre se oferecendo para ajudar nos momentos em que a criança estará nua. Ou seja, no banho, na troca de roupa ou no uso do banheiro. Ou que procure todas as oportunidades para estar a sós com a criança. Ele chegava assim e perguntava se eu já tinha dado banho nela. E daí, muitas vezes, ele é que queria trocá-la. Trocava, dava banho também, dava sozinho. Pai que pode ser padrasto ou companheiro, que gosta de passar a mão na criança, negando sempre qualquer intenção sexual. Mas eu sempre ficava pra cá e pra lá, sempre olhando. Daí ele passava talco e quando o talco acabava, ele pegava uma colônia que eu usava e passava nela, no pescoço dela, nos braços dela. Ele pedia e passava nela. E eu ficava assim, meio cismada. Eu tenho uma mania que quando eu chegava do serviço, a primeira coisa que eu ia fazer era trocá-la. Eu ia trocar para ver se ele não tinha mexido com ela. Era uma mania minha. Quando eu chegava do serviço, a primeira coisa que eu fazia era trocá-la. Criança com marcas inexplicáveis no corpo. Eu tinha chegado em casa e ela estava com a orelha machucada. Não, acho que ele puxou a orelha dela, estava inchada, ficou inchada, estava assim com aquele corte. Então ela não falava direito, eu não perguntei para ela. Então eu perguntei, né, o que tinha acontecido. Daí ele falou assim que ela havia feito cocô nas calças e que ele a tirou da cama pelas orelhas. Aí eu pensei que fosse verdade. Depois, no outro dia em que ele foi trabalhar, eu fiquei pensando, como? Não tem roupa suja dela, não tem nada sujo. E aí eu vi que era mentira dele. Acho que ele, já por ruindade, ele estava judiando da menina enquanto eu saía para trabalhar. Eram as 2 orelhas. Daí eu pedi remédio para a vizinha. Depois eu fiquei pensando,
como a orelha ficou muito inchada, machucada, ele a deve ter levantado pelas orelhas, porque ficou a marca do corte. Aí eu pedi remédio para a vizinha, eu passei e a vizinha falou, acho que é assadura. Aí eu falei, mas isso não estava aí. Eu fui trabalhar e agora que eu voltei, está inchado desse jeito? A vizinha falou, é assadura. E eu falei, não é não. Houve um dia em que ele pediu para eu comprar um peixe. Aí ele falou para eu levar o menino e eu a queria levar. Mas ele falou, não, deixa a Nina aí, que você vai mais rápido. Tá bom. E aí levei o menino comigo e ela ficou. Aí eu fui comprar peixe, voltei e daí quando eu voltei ele estava conversando com um monte de homens. Aí eu olhei o rosto dela, estava com uma mancha, estava inchado o rosto dela. E eu perguntei, o que foi? E ele me disse, ela caiu da cama. Sabe, eu fui tão besta na hora que eu acreditei. Achei que era verdade. Eu acho que ele bateu nela. Eu imagino que ele tenha atacado alguma coisa nela ou que ele deu um murro nela, porque na hora ficou aquele vermelhão e logo já ficou roxo. Daí eu falei, caiu? Mas depois eu fiquei pensando, ela sobe na cama, desce da cama, anda, como é que essa menina vai cair da cama? Não tem lógica o fato dela cair da cama. Eu perguntei, como é que ela caiu da cama? E ele me respondeu, ela estava dormindo, rolou e caiu da cama, eu nem vi. Ele estava lá embaixo conversando. Aí eu subi e eu a vi chorando. Mas aí eu comecei a pensar, acho que é mentira dele. Acho que ele estava judiando dela. E foi quando os colegas dele chegaram, em seguida eu cheguei e ela estava deitada, quietinha, chorando. Criança com súbita mudança de humor torna-se quieta, triste, taciturna ou retraída. Ela não falava, mas eu acho que quando eu não estava, ele judiava dela, porque ela estava com medo. Tinha medo, porque ele falava assim e ela já ficava assustada. E às vezes era muito difícil chorar por causa das coisas, mas às vezes ela chorava e ele já falava alto e ela parava. Ela não gostava dele. Desde o primeiro dia, isso é uma coisa que eu nunca esqueço. Desde o primeiro dia em que ela o viu, ela chorou, 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 né? Ela chorava muito. Ela não queria ficar com ele. Daí ele falou, acho que é porque ela não me conhece, ela não está acostumada. Depois vai acostumar, ela vai acostumar comigo. Mas o que eu achei estranho é que ela, desde a primeira vez que o viu, ela não gostou dele. E ela era uma criança que ia com todo mundo. Ela brincava com todo mundo. Mas todo mundo gostava dela, todo mundo a conhecia. Eu saía com ela dentro do ônibus e todos brincavam com ela e ela aceitava. Mas com ele foi uma coisa. Foi a primeira pessoa que ela, pela primeira vez, viu e não gostou. Ela não queria ficar com ele de jeito nenhum. Daí ele falava, ela não está acostumada comigo. Daí eu achava, e até hoje acho isso estranho. Isso era uma coisa muito estranha. É como se ela já sentisse. Eu penso assim que ela já sentia. Deu para perceber a mudança nela. Foi ficando mais quieta, daí quando ele não estava, ela era do jeitinho anterior, ela brincava. Mas quando ele estava em casa, ela não era do mesmo jeito, ela já mudava. Nina começou a morrer quando o padrasto entrou em sua casa. É um caso típico de violência sexual e física, com consequência fatal para a vítima. Violência essa praticada pelo padrasto na ausência da mãe e na presença do irmãozinho de apenas 5 anos. É também um caso de supervisão perigosa, uma das muitas formas de negligência doméstica. Nina morreu
porque ninguém foi capaz de ler os sinais de perigo e de chegar antes do que ela é hoje. Um boletim de ocorrência, um processo judicial e um corpo no cemitério. E agora que você viu no que deu este caso, faça conosco o exercício de pensar um final para esta história. Em vez de um final trágico, um final feliz, um final em que Nina pudesse renascer num Brasil onde os direitos das crianças e dos adolescentes fossem efetivamente protegidos. O desafio é seu. Na verdade, eu acho que essa história poderia ter tido um final diferente, mas eu queria chamar a atenção para uma questão que eu acho que é séria. O número de mulheres que saem para trabalhar, que são chefes de família e que deixam os filhos ou sozinhos ou às vezes por conta de um companheiro que nem sempre está preparado para cuidar delas. Eu acho que uma grande luta ou uma questão que a gente também teria que colocar na pauta é que os governos brasileiros, municipais, estadual e federal, teriam que pensar, e nós todos apontar para isso, em políticas públicas que protegessem a mulher que trabalha fora e que tem filhos pequenos. Em outros países isso já é uma realidade. Porque como não temos políticas de renda mínima, de apoio a essa mãe, para que ela possa estar em casa cuidando do seu filho, é isso que acontece. A mulher sai para trabalhar, deixa seus filhos com outras pessoas e quando volta, vimos o que vimos aí. Eu acho que esse é um debate que todos temos que fazer, sem preconceito, sem visão moralista, porque as pessoas falam assim, se as mulheres tiverem uma renda mínima, aí é que elas vão, ou seja, aí é que elas vão transar e aí é que elas vão arranjar filho. Eu acho que nós não podemos ter essa visão moralista. É uma necessidade ter. E o pessoal da Pastoral da Criança, que visita muito, eu acho que talvez a Pastoral da Criança seja uma organização que a nível de país possa estar puxando essa discussão, puxando esse debate. A necessidade de termos políticas públicas de proteção, de ajuda às mulheres que têm filhos ainda pequenos e que são chefes de família. A gente viu a estatística grande da negligência. Aí eu fico me perguntando, o que seria negligência, né? Provavelmente, talvez, a negligência seja exatamente por trás dela, desse nome, esteja a situação de muitas mães que saem para trabalhar e deixam seus filhos em casa sob o cuidado de uma criança de 6 anos, de 8, de 10 anos. Então, acho que é um debate sério. Políticas públicas de proteção a mulheres que trabalham e que têm filhos pequenos. A respeito do final feliz, que nós temos órgãos competentes, Conselho das Direitos da Criança, Conselho Tutelar, né, psicólogos, profissionais capacitados, mas eu acho que o que está faltando, mais que tudo isso, é o comprometimento pessoal de cada um de nós, que trabalha direto ou indiretamente, que tem proximidade direta ou indireta com crianças e adolescentes, no sentido de estar atento para todos esses sinais que aparecem diariamente, né, e que a gente faz de conta que não vê porque é mais cômodo, é mais fácil, ninguém se envolve e fica por isso mesmo, né. Eu, no meu trabalho, tenho ouvido muitas vezes de profissionais que trabalham explícitos sinais de violência e de abuso sexual, onde se duvida da palavra da criança, onde se questiona se o que ela está dizendo é verdadeiro, se não é uma fantasia que ela está inventando, porque ela é muito dada, sabe? Então, às vezes ela pode estar imaginando coisas que não acontecem. E pelo caso que foi exposto aqui, né, apesar da menina ter 1 ano e 3 meses, né, a criança tem esse intrínseco dela que diz nítido as coisas para ela e ela tenta nos mostrar através da linguagem dela. E para nós é muito mais cômodo dizer que não é verdade, não é assim, vai ver que foi um mal entendido, ela não se explicou direito, do que tentar ir a fundo, tentar encaminhar e procurar um atendimento, um encaminhamento que possa ser diferente do destino que essa menina teve. Isso é diariamente que a gente vivencia, não só no trabalho,
No meu caso, mais no trabalho, em função da atividade que eu exerço, né? Mas os professores têm uma gama muito grande dessa realidade diariamente na sua sala de aula, no seu dia a dia, onde isso está presente lá sempre. E eu tenho ouvido constantemente dúvidas quanto aos relatos, né? Nesse caso que foi mostrado, a própria mãe sabia de tudo que estava acontecendo. Ela escolheu a morte da filha dela. Ela escolheu. Tanto que no relato ela foi dizendo que a Aurélia, a vizinha, disse que era assadura, mas ela sabia que não era assadura. Mas aí se questiona o comprometimento da vizinha. Sabendo daquela situação, sabendo que a mãe não estava, que poderia ler. A vizinha também sabia disso. Mas ficou por assadura, por isso mesmo, pelo dono da cama e tudo mais, né? Então, às vezes, a pessoa envolvida como a mãe, né, é mais difícil ter essa clareza de que ela sabia o que estava acontecendo com a filha dela. Ela não teve condições de ter autonomia para ir adiante, denunciar o pedir ajuda. E quem estava à volta dela, que ela disse que falava para todo mundo que a menina não era assim, ela percebeu que a menina ficou diferente. Todos que ouviram ela não deram nenhum tipo de encaminhamento, fizeram de conta que era assim mesmo. Então, eu acho que enquanto a gente, como pessoas, não se comprometer mais com tudo isso, fazer o nosso papel, vai ser difícil poder fazer alguma coisa concreta que mude essa situação, porque é uma situação muito velada, muito protegida e muito sigilosa. É difícil chegar lá, mas se a gente está determinado a fazer, tem os olhos atentos para isso diariamente, a gente consegue alguma coisa assim.